do momento de devocional do nosso culto e vamos para um momento mais reflexivo. E aí a gente fala sobre bem-aventurança. Nós estamos numa lista, não é, para falar sobre bem-aventurança, nós estamos numa lista que caracteriza o caráter de Jesus entre os homens, tá? Aquilo que Jesus foi, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus demonstrou na convivência com as pessoas. E essas marcas, nós estamos no processo de santificação, que é o de cada vez mais parecer com Jesus. Então, quanto mais nós temos essas marcas de Jesus, né, mais bem-aventurados nós somos e mais facilmente nós somos luz e sal para este mundo, porque é uma consequência natural, espontânea. Quanto mais bem-aventurados, mais luz e sal somos neste mundo, tá bom? Já vimos algumas características de Jesus, não é, que faz com que nós, parecendo com ele, ficamos mais bem-aventurados, e tem outras aqui que a gente pode conversar agora. Então tem aqui autoridade. Autoridade, não é? Às vezes as pessoas confundem autoridade com mandatários, pessoas que são exigentes, intransigentes. Não é exatamente isso, não é? Por exemplo, quem é que tem autoridade em relação à verdade? Quem fala a verdade. Então, a autoridade aqui tem um sentido de coerência, né? É coerente com o que faz, coerente com o que fala, coerente com o que pensa, entendeu? Então, a autoridade aqui é no sentido de coerência. A pessoa vive aquilo que pensa, a pessoa vive aquilo que fala, a pessoa vive aquilo que são seus valores. Isso é autoridade. Tá? As pessoas outras reconhecem que ele tem autoridade de falar sobre aquele assunto. A segunda palavra que tem a ver com as marcas de Jesus no seu caráter é a questão do perdão, né? Então, quando você tem essa marca, você parece mais com Jesus e você se torna mais bênção para as pessoas. E veja só, eu tenho sempre lembrado para mim que não é difícil ter essa marca. Pelo seguinte, basta eu lembrar que eu também cometo males conscientes e inconscientes, né? Voluntariamente ou não, eu cometo erros em relação às pessoas. Eu falho. Ora, se eu falho, as outras pessoas também falham, porque são humanas, né? Quando a gente convive com pessoas, a gente sabe que, sendo humanas, elas vão falhar, conscientemente ou não. Elas sabendo que estão falhando ou não, com o desejo de falhar ou não. E até quando a gente está querendo falhar, a gente não falha, a gente não vai fazer isso somente por fazer. A gente tem sempre, entre aspas, bons motivos. A gente sempre encontra boas justificativas para cometer certas falhas em relação às pessoas. A gente encontra justificativas 1000 para sermos, né, falhos com aquela pessoa. Então, é preciso a gente entender que as outras pessoas da mesma forma. Então, se eu quero perdão para as minhas falhas, então eu tenho que aprender a praticar o perdão em relação às outras pessoas. Do mesmo jeito que eu falho e eu tenho minhas justificativas, eles falham e têm a justificativa deles. Entende? Então, é nesse sentido. Eu gosto muito, para poder me alimentar com isso, eu gosto muito de pensar no que Jesus fez na cruz. Ali está aquela multidão que ele então abençoou, etc., mas estava crucificando, matando ele, xingando ele, cuspindo. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem exatamente o que estão fazendo. Isso é espetacular. Ele se colocou no lugar daquelas pessoas e ele então entendeu que elas eram vítimas de uma situação de pecado, uma situação de domínio do pecado sobre elas. Eram vítimas disso.
Tá? Então a mesma coisa nós. Essa é uma marca de Jesus, o perdão. Né? E para você perdoar, você deve compreender a pessoa. Tá? Então essa é a segunda marca. A terceira que a gente chama atenção é a realidade. Né? Jesus não vivia um mundo de fantasia. Jesus sabia exatamente tudo o que acontecia e não ficava pelos cantos chorando, não. Nós estamos estudando o livro de João e agora estamos no capítulo 7. E nessa conversa no capítulo 7, o texto bíblico diz que Jesus sabia que lá na Judéia, os líderes judeus religiosos, são um cão. Líder religioso é um negócio sério. Né? Ou é um anjo ou é um demônio. Líder religioso é um negócio seríssimo, porque é colocado muito poder na mão da pessoa. Tá? E aí ele vai ou realmente ele é um anjo ou ele é um demônio. Entende? Então, lá Jesus sabia que se fosse para a Judéia, os judeus, os líderes religiosos, iriam matá-lo, estavam perseguindo para tentar matá-lo. Jesus não ficava pelos cantos lamentando, ó Deus, vai lá e castiga eles, ó Deus, tira eles de lá, para que eu possa ir pregar, ó Deus, mata, tira, expulsa, adoece, faz lá alguma coisa lá, Senhor. Não, Jesus não fazia isso. O que é que o texto bíblico diz? Ele resolveu ficar na Galileia. Isso é viver a realidade. Entendeu? Não é ficar pelos cantos, lamuriando, nem vivendo de fantasia. Não, eu vou para lá, e lá quando eles me fizerem alguma coisa contra mim, eu lanço um castigo sobre eles, eu destruo eles, eu mato eles, eu adoeço eles. Não, não é essa. Jesus vivia uma realidade. Né? Então o texto diz, passou a atuar lá na Galileia. Tá? Então essa é uma marca de Jesus, a realidade. Né? Nada de ficar lamuriando as coisas ruins ou criando fantasia em relação às coisas ruins. Ele vivia a realidade e trabalhava, atuava em cima da realidade. Tá? Essa marca, quanto mais nós temos, mais bem-aventurados somos. Ok? A outra é o ensino, né? O anseio, o desejo que ele tinha de ensinar, de falar para as pessoas a respeito do que ele era, do que ele cria, do que ele veio fazer. Então, ensinar as pessoas, não é? Mas ele estava ensinando para atrair as pessoas. Não, ele estava ensinando para fazer as pessoas felizes, para a realização das pessoas. E isso incluía a vida espiritual, mas também outros aspectos. Então, houveram muitas pessoas que foram abençoadas por Jesus, curadas por Jesus e não seguiram Jesus. Mas o anseio do coração dele era ver pessoas alegres, felizes. Então, o ensino dele estava voltado para isso. Agora, em consequência disso, o Espírito de Deus saberia trabalhar essas pessoas e muitas delas, não todas, mas muitas delas passaram a ser seguidores de Jesus Cristo. Mesmo que não estivesse seguindo fisicamente, mas criam e se confortavam em saber sobre Jesus. Né? Então, essa também é outra marca, o do ensino. E, para hoje, a última marca é a ousadia. Né? Jesus era determinado. Ousadia aí não é no sentido de ir contra a situação, não. Mas era a ideia de ser ousado, de ser determinado. Ele sabia o que queria, ele sabia como agir. Não é? Ele era destemido. Essa é a ideia do ousado. Não necessariamente de ser aquele rebelde. Né? Eu vou e vai ser do jeito que eu quero, não. É no sentido de, eu sei que eu vou pagar um preço, eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser complicado, mas eu vou fazer, eu vou em frente, eu vou arranjar jeitos de fazer o melhor possível nisso que precisa ser feito. É nesse sentido a ousadia de Jesus. Tá? E isso é contrário a muito do que a gente vê e ouve por aí. Tem gente que acha que ter fé
é ser rebelde mesmo, é agir contra tudo e contra todos. Isso não ajuda o reino, entende? Isso não ajuda o reino. O que ajuda o reino é dar a segunda face. O que ajuda o reino é andar a segunda milha. O que ajuda o reino é você ser com o outro do mesmo jeito que você gostaria que o outro fosse com você. Mesmo que ele nunca vá ser, mesmo que você sabe que ele nunca vai ser, mas ainda assim você vai ser com ele do jeito que você gostaria que ele fosse com você. Tá bom? Então essas são marcas que a gente lembra hoje sobre Jesus, não é? E que quanto mais parecidos com ele também nessas marcas, não é? Mais bem-aventurados nós somos e com isso melhores luzes e melhores sal nós seremos para a glória de Deus. Tá bom?